Bom, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Nós vamos agora, então, meditar na palavra do Senhor. E há muitos momentos na vida em que nós, como cristãos, como filhos, filhas de Deus, precisamos sempre colocar as nossas vidas diante de Deus e muitas vezes repisar novamente alguns passos que já demos no passado e muitas vezes nós repisamos mais uma vez porque a vida nos exige confrontar, fazer um autoconfronto, da gente se olhar no espelho ou seja, olhar para nós mesmos e diante de Deus em oração, pensar, Pai, até aqui, aonde eu estou indo, eu estou caminhando de acordo com a tua vontade, ou eu preciso fazer algo que eu não estou enxergando para que eu e o Senhor estejamos ligados em paz e a minha vida diante do Senhor seja agradável a Ti. O assunto que eu quero trazer nesta noite tem em vista isso, da necessidade de, em muitas ocasiões, pensar diante de Deus como anda a nossa vida no que se refere ao perdão. Então, eu quero pensar junto com a igreja acerca do poder e da dimensão do perdão. Até que ponto o perdoar e o ser perdoado está alinhado com as nossas vidas, e quando pensamos nisso diante de Deus, quando olhamos para as nossas vidas e para as pessoas que estão à nossa volta, que se relacionam conosco, como o nosso coração age e reage quando pensamos no perdão. Para tanto, nós vamos andar em alguns textos, e o primeiro deles vamos meditar em Lucas 17, e já pensando no que se refere a ter fé para perdoar. Eu projetei esse texto, ele está legível para todos, para quem está sentado lá atrás. Serjão é o último. Lucas 17, versos 3 e 5. Diz o texto: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Pai, mais uma vez, agora em oração, a tua palavra foi lida nesta noite e nós suplicamos, Senhor, que o teu Espírito coloque suas mãos em cada coração aqui presente, a começar, Senhor, pela minha vida, para que não somente tenhamos uma compreensão intelectual acerca do que seja o perdão, mas se de fato, ó Deus, tal como o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, que possamos, como filhos e filhas do Senhor, também perdoar a quem nos ofende, a quem nos agride, ou mesmo ser um instrumento do Senhor
a conduzir outras pessoas que precisam corrigir o caminho, rever, repensar as suas vidas, para que possamos estar em paz com o Senhor e ter a plena certeza, convicção no coração do poder do perdão em nossas vidas. A nossa oração, Pai, que nós juntos fazemos, em nome de Jesus. Fé para perdoar. O contexto aqui, Jesus estava com os discípulos em uma das suas pregações públicas, ensinando a multidão e particularmente os 12 que estavam mais próximos dele em diversas das pregações e ensino que Jesus ministrava, numa ocasião em que Jesus havia perguntado para os discípulos: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos começaram a arrazoar entre si. Olha, uns dizem que é Elias, Jeremias, até mesmo João Batista ou alguns dos outros profetas. Aí Jesus refaz a pergunta para os discípulos que estavam mais próximos deles. E vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, que dos 12 apóstolos é aquele mais ativo, aquele que toma a frente, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu, que te convenceu de que eu sou o Messias, o Cristo, o ungido. Ainda nesse discurso entre eles, Jesus também começa a discorrer, como está em Mateus 18, que é o texto paralelo, acerca do tratamento do perdão. Olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só e converse. E se entre você e ele só, vocês se acertarem, graças a Deus por isso. Se ele ainda não se der por convencido, vai com mais 2 ou 3 testemunhas para que a palavra se estabeleça. E se por meio você e mais 2 ou 3 pessoas conversar com esse irmão e ele reconhecer arrependido do seu caminho, ganhaste o teu irmão. Se não, conduza-o a toda a igreja. E aí ele fala: e se nem diante da igreja ele se arrepender, considera-o excluído, como um gentio, como um publicano, porque não houve arrependimento. Esse foi o contexto, e aqui, quando Lucas faz o registro, Lucas complementa o que aconteceu naquele discurso. Tomem cuidado. Tomem cuidado entre vocês. Tomem cuidado com o quê? Que tipo de cuidado precisamos ter em relação quando lidamos com conflito, com discussões, porque nós somos pessoas muito complicadas, o ser humano é complicado. Desde a queda, nós temos dificuldade nos relacionamentos, nós temos dificuldade em lidar, principalmente com as pessoas que estão mais próximas da gente, porque temos particularidades, temos interesses pessoais, e muitas vezes esse interesse, ele entra em conflito com o interesse alheio, e muitas vezes nós não convergimos. Somos complicados, somos pessoas que no caminhar, no andar, seja no meio no contexto de trabalho, em que às vezes, não devia, mas às vezes há disputa de metas, há disputa por comissão, ou mesmo
principalmente num trânsito caótico em que nós convivemos, as pessoas se fecham, não respeitam, e somos complicados em todas as áreas da vida. Família, então, sabe? Filhos que têm dificuldade de compreender os pais que muitas vezes acabam excedendo na severidade, na educação. Às vezes falta um senso, uma sensibilidade de nós, pessoas, pais, filhos, maridos, esposas, convergir numa relação. Somos complicados. E nisso Jesus fala, tomem cuidado em toda a área da vida. Porque o querer de Deus para as nossas vidas é que sempre haja baixar a guarda. Que haja um consenso, em muitos casos, para convergir, abrir mão do direito. Em muitos casos, como Jesus, no Sermão da Montanha, disse, olha, se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe a outra, ou se a pessoa te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Do ponto de vista de Deus, ele sempre espera que nós baixemos as nossas armas, os nossos braços, aquele ímpeto de atacar, e que venhamos compreender primeiramente o próprio ato do Pai nas nossas vidas em nos perdoar, sem que qualquer um de nós viesse a merecer perdão. Se olharmos o perdão do ponto de vista do Pai, quem merece? Mas não é por mérito, não é por dignidade, é muito pelo contrário. É simplesmente pelo reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas limitações, que o nosso ímpeto em relação ao conflito é ir para a guerra. Nós somos pessoas, por natureza humana caída, belicosa, bélica, para a guerra. Mas do ponto de vista de Deus, ele espera que haja um momento em que a gente pare, reflita, como dizem por aí, conta até 10, de trás para frente, 10, 9, 8, tenta respirar, porque basta uma fração de segundo, uma falta de cuidado, e como ele fala, tomem cuidado, do nada a gente pode explodir. E falo por mim e vou dar um exemplo negativo da minha pessoa. Recentemente, os irmãos que conhecem, me convivem comigo, sabem que não sou uma pessoa explosiva, procuro ser uma pessoa serena, me esforço para isso por então. Recentemente, havia eu pegado a Fernanda, minha esposa, no trabalho, calma, a guerra não foi contra ela. Eu fui abastecer o carro, cheguei num posto de gasolina e estávamos com a nossa cachorrinha, a Izzy. Olha, ela era um doce de cãozinho. Às vezes eu falo assim que a gente brinca muito, assim, tem muitos cuidadores de pet, pai de pet. A Fernanda chama a nossa cachorrinha de minha filha, né? Vamos separar, mas é dócil. Cheguei no posto e ela falou assim, enquanto tem o carro aqui na frente, eu vou ali com ela para ela fazer as necessidades dela. Fui lá num gramadinho e tal, e eu fiquei com o carro esperando o carro da frente terminar de ser abastecido. E era um posto com 6 bombas, e nas outras bombas, carros saíam, entravam outros carros, abastecia, e o carro na minha frente não saía do local. Era todo ensufimado e tal. Aí, de repente, vem uma moça do centro de conveniência com café da mão, ela vai e entra no carro e eu tô ali atrás. Aí, de repente, veio o namorado, o marido, não sei, o companheiro dela, com uma latinha de cerveja na mão,
entra, encosta no carro, não entra, coloca a latinha de cerveja em cima, pega o celular e fica lá com o celular. E eu estava ali atrás, e aí é onde eu confesso diante da igreja o meu pecado, que eu saí do sério. Eu dei ré cantando pneu, fui para uma outra bomba, já ficando atrás de um outro carro, que já era o terceiro carro, e ali fiquei. Desviei de uma bomba para outra bomba do lado. O rapaz continuou ali no celular, só olhou sem entender nada, aí ele entrou no carro. E aí falei, ele vai sair. Eu dei ré de novo e voltei e parei atrás dele. Aí vinha a Fernanda. Olha como que são a confusão e o conflito. Vinha a Fernanda e ela achou que eu estava nervoso com ela pela demora dela. Ela saiu para levar a cachorrinha. Ela abriu, a janela estava aberta, ela olhou assim, tá tudo bem? E aí eu, tá, aparentemente tá tudo bem. Não estava. Veio o frentista tinha percebido que o cliente estava demorando. E cliente é cliente, o da frente era cliente, eu de trás o cliente, e o frentista, só funcionário do posto, olhava assim, puxa, realmente o camarada está demorando. Aí depois ele entra no carro, avança para frente e fecha todos os outros carros das outras 3 bombas. Era uma passagem única. Apenas liberou a bomba para eu abastecer. Na hora, quando eu percebi que a Fernanda achou que era com ela, falei, pai, miserável homem que eu sou. Orei. Deus me deu a oportunidade de orar ali e dizer para a Fernanda, falei, a Fernanda, ela falou assim, eu achava que era comigo. Eu falei assim, não, eu não devia. Eu devia ter sido paciente, porque a todo momento Cristo ensina em nossas vidas paciência e houve até confusão. Você achou que fosse com você. Então, assim, nesse momento, eu falhei em não ser vigilante. Tudo bem, eu poderia ter sido abusado do tempo ali, e tempo que eu nem tinha tanta pressa. Era 7h30 da manhã, eu só ia iniciar meu expediente às 9 da manhã em casa, e o posto é do lado de casa. Não tinha porquê. Mas foi uma fração de uma fração de segundos para uma falta de vigilância. Bem, lógico, eu orei a Deus, arrependido, e estou contando aqui porque eu creio no princípio de Tiago, confessar os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Talvez eu nem precisasse, como a gente aprendeu lá falávamos pela manhã, né, Davi, na aula magna lá no Logos, acerca da irrepreensibilidade daquele que aspira ao episcopado, que essa irrepreensibilidade não significa ser perfeito, mas que no momento em que você pecar, você já se conserte, se arrependa, confesse diante de Deus e não chegue ao ponto de uma pessoa te repreender, enfim. Mas eu fiz questão de uma breve exposição da minha pessoa, simplesmente para dizer, todos nós somos falhos e estamos sujeitos em uma fração de segundo, numa falta de cuidado. Mas voltando para o texto, quando os discípulos, e eu acredito que você e eu, quando olhamos para um discurso de Jesus nesse sentido, em que ele fala sobre o perdão, liberar o perdão, resolver os nossos relacionamentos, em situações como essa, em que nós agimos no ímpeto, nós falamos como os apóstolos, Pai, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé, porque eu tenho dificuldade tanto de lidar com essa situação que eu preciso me render mais diante do Senhor, e essa fé eu preciso estar mais próximo, mais ligado do Senhor, porque no momento de ímpeto, no momento de fúria, numa fração de segundo, eu posso vacilar.
Pai, aumenta-nos a fé. Pai, aumenta a minha fé para perdoar. E Deus, Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, que Ele pede para que eu e você olhemos para o padrão dele de perdão. Vamos no próximo texto, em Mateus 18, a partir do verso 21. Acompanhe comigo. A partir do verso 21 até o 35. Diz o texto: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de ti? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Aí vem a fala de Jesus ao final: Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que esse texto ensina? Jesus estava com os discípulos falando sobre esse tema do perdão e ele conta essa parábola do servo. Do senhor que tinha um servo que lhe devia uma dívida praticamente impagável, e esse servo, ele ainda diz com os seus lábios: Olha, só tenha paciência comigo, eu vou pagar. Mas o senhor sabia que ele não tinha condições de pagar e cancelou, perdoou sua dívida. E esse servo, depois que sai da presença do senhor, encontra alguém que devia para ele. Mas a dívida era infinitamente menor comparável à dívida que aquele servo, o devedor maior, tinha para o senhor. Mas ele não repetiu a mesma coisa. Ele teve um perdão de uma dívida praticamente impagável por ele sobre si, e esse servo não pôde fazer o mesmo com o conservo, a pessoa ao seu lado. E terceiros que ouviram aquilo, também servos, olhou sabendo do perdão que ele havia recebido e da falta de misericórdia que ele havia deixado de exercer, conta ao Senhor, e o Senhor: Olha, puxa, o que eu fiz com você, você não tendo condições de fazer para comigo, no mínimo eu esperava que você fizesse com outra pessoa. Para mim você não tinha condições de fazer, mas para outro tinha. E aqui, em termos práticos, Jesus ensina que nessa parábola, esse Senhor dos servos é o nosso Pai Celestial. E muitas vezes nós somos
tanto como o servo desprovido de misericórdia, servo impetuoso, servo sem compaixão, como alguém, um outro que simplesmente a gente não tem uma tamanha dívida com uma outra pessoa ao nosso lado, mas somos carecedores de misericórdia tanto quanto o outro. Jesus conta isso para ensinar as pessoas que os ouviam, para nos ensinar nessa noite, que o mesmo ele espera das nossas vidas. Que, nesse sentido, porque a dívida deste servo ela era impagável, ela também, no que, a princípio, quando Pedro questiona, mas Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, devo perdoá-lo até 7 vezes? Esse jogo de números tem a ver muito com parte do que eles conheciam da tradição rabínica, que dizia que a tradição humana, rabínica, entre os rabinos, dizia que só poderíamos perdoar uma pessoa até 3 vezes. E Pedro, querendo ser espirituoso, ele, o impetuoso, quis demonstrar uma espiritualidade maior diante de Jesus. Era do conhecimento comum deles, 3 perdão apenas, pela cultura, pela tradição. E aí Pedro fala, Senhor, devo então perdoar até 7? É mais que o dobro, né, pela conta. Jesus fala, não somente até 7, mas 70 vezes 7. E detalhe, esse 3 perdão é 3 perdão por dia. O jogo de números aqui é porque em relação a 7, acho que é até de conhecimento comum, que muitas vezes o 7 na Bíblia é número perfeito. Mas Jesus, ele multiplica o perfeito pelo infinitamente perfeito. O que ele quer dizer, como voltando no texto de Lucas, se o teu irmão, não importa quantas vezes ele arrependido chegar diante de você e pedir perdão, perdoe-lhe. Mas nós somos pessoas complicadas. Nós somos pessoas que não queremos dar o braço a torcer. Puxa, levar desaforo. Puxa, acatar a ofensa. Mas quando olhamos para Jesus, que levou sobre si toda a nossa ofensa, toda, não é olhando para as pessoas que vamos decidir se devemos ou não lhe perdoar. É olhando para o nosso Pai Celestial, para Jesus Cristo, que nos deu o exemplo de perdão sobre nós. Irmãos, eu tenho que admitir, não é fácil. Mas é possível. Quando? Quando falamos como os apóstolos, Pai, aumenta a nossa fé. Quando nos colocamos diante de Deus e Pai, eu, agora, neste momento, eu estou com dificuldade para fazer isso. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe o quão impetuoso eu sou, ou muitas vezes o quanto que eu estou reprimindo isso e que está sendo difícil. Aumenta a minha fé, Pai. Muda o meu coração. Me dá, Senhor, a capacidade de perdoar com o mesmo perdão que o Senhor me perdoou. Quando olhamos para o alto, ele aumenta a nossa fé. Porque se a gente vai querer fazer por nós mesmos, na nossa força, no nosso braço, no nosso ímpeto, a gente permanece em guerra. E às vezes a guerra ela não é exposta, explícita. Ela pode ser uma guerra interior, em que você não ofende, você não agride, mas você dá um gelo na pessoa. Você se silencia, você ignora, ou muitas vezes você age com indiferença. Você, nós, tá? Eu estou pregando para mim. Para todos nós. É como o kippah judaico, né? Tem um simbolismo, aquele chapéuzinho dos judeus, que significa, olha, acima
da minha cabeça só tem um, Deus. Mas abaixo todos nós somos iguais. É bonito o simbolismo daquele aparato judaico. Somos todos iguais. Em muitos momentos precisamos, tal como os discípulos, os apóstolos, que estavam diante do Mestre para aprender. E todos nós estamos para aprender e dizer, Pai, aumenta-nos a fé. Para que não incorramos como este servo na parábola, porque Jesus conta essa história para que também olhemos para ela e venhamos a ter uma reflexão do quão misericordioso Deus é, do quão misericordioso aquele Senhor da história perdoou uma dívida impagável. E nós tínhamos uma dívida impagável. Será que não podemos replicar da mesma forma com alguém que está à nossa volta, a nossa esposa, o nosso marido, falo de uma forma genérica, nossos filhos, nossos pais, nosso colega de trabalho, alguém no trânsito, alguém no posto de gasolina? Que Deus também tenha a mesma misericórdia por nós, para que a todo momento, e o tomem cuidado, é a todo momento, para que, puxa, aquilo não tire a nossa paz. Tirando a paz, vai dar uma tristeza interior. Se a gente não trata essa tristeza, pode virar uma amargura, uma angústia, uma hostilidade. E muitas vezes, seja no silêncio, quando estamos numa guerra, como já havia no passado, até a década de 80, uma guerra fria, em que nações belicosas só estavam com os gatilhos no dedo, né, o botão prestes a apertar no dedo, mas não havia uma guerra deflagrada. E muitas vezes nós, entre pessoas, estamos em guerra deflagrada por falta de perdão. E há circunstâncias em que o liberar perdão não é só quando a pessoa está arrependida. Porque da nossa parte, se o nosso coração não tem a disposição de liberar o perdão, nós vamos alimentar outros sentimentos, outros pecados, e a nossa vida diante de Deus fica muito limitada. Como olhar no espelho, sempre ver essa dignidade, mas em muitas ocasiões, faltar coragem para levantar os olhos diante do Pai, porque não confessamos, não nos rendemos. Daí o poder do perdão, a importância do perdão. E na resposta de Jesus para Pedro, significa que não há limites. Não há limites para o perdão. Eu quero pegar essa frase do Hernandes Dias Lopes, que ele disse: somente Deus pode nos capacitar a perdoar quem nos feriu e somente Deus pode transformar nossas feridas emocionais em fontes de consolo para aqueles que sofrem à nossa volta. Eu vi hoje esse recorte porque a Lu compartilhou no status delas, quando eu já desde quarta-feira estava orando pelo tema. Eu falei, puxa, muito pertinente. A Lu e o Max não estão aqui nesta noite, estiveram de manhã, mas o recorte foi daí e achei muito interessante a reflexão do Dias Lopes. Só ele pode nos capacitar, mas quando fazemos que nem os apóstolos, Pai, aumenta a nossa fé. E com isso, podemos ver pelo texto lido que não há limites para perdoar. Na fala de Jesus, os 70 vezes 7 é algo infinito, perdoar sempre. Tal como o texto já lemos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Quando ele pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus lhes respondeu, eles digo não até 7, mas 70 vezes 7. Vamos reforçar e repetir de novo, porque perdão tem que ser sempre, porque para vacilar a qualquer momento. Então não há limites. Quando, meu irmão? Quando, minha irmã? Que Deus nos dê a fé para que venhamos a perdoar sempre, sempre, sempre. E como na história, que também lemos na parábola de Jesus, como o Senhor mesmo disse,
O ato de perdoar deve envolver misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de se condoer pela miséria alheia. O Senhor da história se compadeceu daquele servo porque ele reconheceu a sua incapacidade. Ele não tinha condições de pagar a dívida. O Senhor teve misericórdia e ele mesmo disse: eu te perdoei com misericórdia. Eu entendi, eu compreendi a sua limitação, a sua miséria. Então, muitas vezes, não é olhar mérito, não. Essa pessoa não merece ser perdoada, e pode ser que não merece mesmo. Mas não é o mérito que está em discussão. É quando olhamos para o exemplo do Senhor, o nosso Pai Celeste, o Senhor das nossas vidas, e percebemos, Deus me perdoou com um ato de misericórdia. Lembram das palavras de Jeremias em Lamentações 3:22? Que diz: as misericórdias do Senhor são infinitas e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus são infinitas, são incontáveis. Não há limite para o perdão de Deus. Em que sentido? Não há pecado que Deus não possa perdoar. Qualquer pessoa arrependida da sua própria situação de pecador, arrependido, prostrado e dizer como os discípulos: aumenta a minha fé. Eu estou arrependido que eu sou pecador, miserável pecador. Ser propício a mim, pecador, ou seja, me cubra com o teu sangue de amor e de misericórdia. E Deus perdoa. Por quê? Porque as suas misericórdias são infinitas. E se Deus nos perdoa com infinitas misericórdias, nada mais consensual ou de bom senso que devamos perdoar quem está à nossa volta com misericórdia. Puxa, reconheço que você fez, doeu. Pode estar doendo ainda, mas Deus quer que eu te perdoe. E eu vou te perdoar porque Deus quer que eu te perdoe. Misericórdia. Aqui, repetindo o texto, então o Senhor, presta atenção nos azuis, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Pulando um pouquinho, então o Senhor o chamou, aí já no contexto de quando o Senhor soube que o servo não foi misericordioso: servo mau, perdoei-lhe toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Olhemos, nos coloquemos diante de Deus como esse servo e pense no Senhor Altíssimo falando aos nossos ouvidos, falando aos nossos corações: eu tive misericórdia de você. Por que você não pode ter misericórdia da tua esposa, do teu irmão, do teu colega que te ofendeu no trabalho, da pessoa que te fechou no trânsito, daquele seu colega de escola que plagiou o seu trabalho? Trate as coisas na devida situação. Não significa ser, como vou te dizer, ser imprudente. Talvez o dano a sofrer possa ser do momento, mas não permita, minha irmã, meu irmão, que o rancor, que a amargura crie raízes no seu coração. Tenha a disposição de perdoar com misericórdia. E só vamos conseguir, eu e você, só vamos conseguir isso não olhando para a pessoa, mas olhando para o alto. Olhando para aquele que nos perdoou. Com isso, na mesma fala desse Senhor, agora, aliás, na fala de Jesus, ao final, falando para os discípulos: assim também lhes fará seu Pai, se cada um de vocês não perdoar de todo o coração o seu irmão. O que é o perdoar de todo o coração? É não permitir que
que não permitir que fique qualquer reserva na nossa mente, no nosso ser, de rancor, de amargura. Pense assim, da mesma forma que Deus, o nosso Criador e onisciente, quando nos perdoa, não é apagado da memória eterna de Deus o delito, a má conduta minha e sua quando tropeçamos. Porque Deus é eterno, nada se apague da memória dele. A diferença, quando Deus fala, por exemplo, na Bíblia, dos seus pecados não me lembrarei mais, não é Deus ter uma amnésia, mas é nós termos a promessa de Deus que ele não vai cobrar de nós, porque foi perdoado. Ele sabe o que fizemos, mas ele não vai cobrar uma dívida que já foi paga. Na nossa esfera horizontal aqui, muitas vezes nós não vamos esquecer a ofensa, o tropeço, mas o não me lembrar do pecado cometido é eu assumir um compromisso diante de Deus de não jogar na cara da pessoa outra vez, uma vez que foi tratado. De eu assumir um compromisso diante de Deus, beleza, nós conversamos, você diz que está arrependida, diz que vai mudar os seus hábitos. Então, nisso, aqui e agora, eu vou ter a sua palavra como resolvida e eu não vou desenterrar isso. Vamos pôr a chamada pedra, né? Vamos pôr uma pedra em cima desse assunto e eu não vou te cobrar porque você está dizendo que está arrependido. Mas a pessoa pode, como no texto lido de Lucas, numa outra ocasião, e principalmente se ela é escrava do pecado, incorrer novamente no erro. Você não cobra pelo que aconteceu, mas numa nova conduta, ó meu querido, ó minha querida, estou vendo que a situação ainda não foi resolvida, vamos tentar trabalhar isso? E se ele mais uma vez disser que está arrependido, perdoa de novo. Às vezes o trabalhar de Deus, o tratamento de Deus leva um tempo. E que tempo é esse? Confesso, eu, Marcos, aqui eu não sei. Mas eu sei, do pouco que eu sei da Bíblia, o quanto que muitas vezes Deus quer trabalhar em nós outras virtudes como paciência, como perseverança, trabalhar em nós a disposição de acompanhar gradativamente uma pessoa a ser tratada diante de Deus, a ser reconduzida diante de Deus. Não há uma receita de bolo, mas o que há de princípio é se há arrependimento, se há predisposição, ainda que a pessoa esteja num pecado escravizador, como a Bíblia também fala que todas as coisas, é difícil isso também, mas que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Talvez aquela situação pontual, aquela situação específica, é Deus querendo trabalhar em conjunto o pecado de quem está à nossa volta e também a nossa disposição de crescer em serviço. O trabalhar de Deus vai muito além da nossa compreensão. Mas, quando olhamos para esse poder de perdoar, e perdoar de todo o coração, muitas vezes é mais uma vez, talvez numa situação que você e eu estejamos sós com Deus, fechada a porta do nosso quarto, reclinado, e pedir para Deus, aquele que nos vê em secreto, para que trabalhe nas nossas vidas a disposição de não somente ter uma compreensão do perdão, mas de liberar o perdão e muitas vezes de olhar para Ele, confessar os nossos pecados e pedir perdão também. Que seja de todo o coração, que seja de toda a nossa alma. Voltando para o texto
no final do capítulo 18, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que Deus espera das nossas vidas é que venhamos a perdoar uns aos outros com o perdão com que Ele nos perdoou. Então, estamos falando hoje sobre perdão. Haverá momentos que vamos precisar voltar a falar sobre perdão, porque por uma falta de cuidado, um alerta de Jesus, tomem cuidado, não tomamos. Até quando isso, Marcos? Eu acredito que até quando ele voltar, porque só quando ele vai retirar tirar o pecado da presença das nossas vidas, mas podemos ver em Cristo e muitas vezes em pessoas que querem imitar Cristo como perdoar. Para finalizar, são 3 minutos apenas, eu quero convidar você a assistir um vídeo. E ele vai falar por si só. Por favor, Toniel. Dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Tem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Às vezes, nós somos como esse condenado à prisão perpétua, que não merecemos diante de Deus. Tá bom, não cometemos tamanha atrocidade, não negamos que 48 estupro e morte em cima disso não seja catastrófico. Sim, é. Mas só Deus, para fazer como fez na vida daquele senhor,
que ele teve que olhar nos olhos do assassino da sua filha e dizer: essa situação me obriga a eu aplicar todo o ensinamento que eu tive na minha vida, que é te perdoar. E ele não perguntou para ele se ele merecia ou não o perdão, ele simplesmente disse: eu te perdoo. O Higman, ele, quando ouvia todos os outros, seu semblante nada se alterava porque parecia que ele era um psicopata por natureza. E psicopatas é alguém patologicamente desprovido de sentimento. Mas mesmo para essas pessoas, quando Deus decide botar a sua mão, ele quebranta e faz sentir alguma coisa. E para aquele senhor, independente da situação dele, aquele senhor queria viver em paz com o seu senhor. Que possamos dizer como os apóstolos: Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra dita, ensinada aos nossos corações. Que possamos, Senhor, num ato de graça, de misericórdia, que possamos, Senhor, olhar para Ti como o maior exemplo de misericórdia e perdão e possamos viver isso em todo momento que o Senhor nos permite andar e viver sobre essa terra. Muitas vezes não será fácil, mas ajuda-nos, Senhor, a viver confiantes em Ti, prostrados diante de Ti e fazer algo sobrenatural, além das nossas forças, além das nossas capacidades, mas confiantes que só podemos ser capacitados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque temos certeza que servimos a um Deus vivo e eterno, e somente o Senhor para nos compartilhar, de nos fazer experimentar essa mesma vida em Cristo que nós não podemos. Suplicamos, Senhor, a Ti, misericórdia nas nossas vidas, para que possamos replicar a mesma misericórdia com quem anda conosco. Que podamos compreender que não há limites para o perdão, de que não há limites para o Teu alcance. Desde já, Senhor, agradecidos pelo Teu perdão imerecido a nós, vios pecadores. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus.